tivemos vários pré-jogos aqui que eu falei aqui anteriormente, que a gente chama de estatística ganha-jogo, e é interessante esse negócio, porque antes de eu passar aqui os números, estatística, eu faço um estudo em alguns sites que eu pego, faço essas informações e cruzo elas e todas elas batem. E às vezes a estatística realmente ganha jogo ou não. Mas na sua maioria, que eu percebo é que alguns jogos, por incrível que pareça, alguns jogos em que a estatística favorece a um time, sempre cruza esse time saindo vencedor. Deve ser alguma coisa que está acontecendo na atmosfera que gera isso. E hoje tivemos um jogo interessante, bem rápido aqui. Cuiabá 1, Botafogo 2. O Botafogo consegue vencer fora de casa. Excelente resultado do Botafogo depois que empatou com o Vasco no São Januário. Continua ali na cola do líder. Vamos falar já sobre esse jogo do líder. Tivemos também, incrível, pela estatística ganha jogo, o time do Cruzeiro tem uma ampla vantagem jogando contra o Criciúma, tanto dentro como fora de casa. Mas hoje o Criciúma conseguiu quebrar essa estatística e venceu por 1-0, com 1 a menos, o time do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, 2 partidas fora de casa, 2 derrotas, está começando a se tornar um time mais caseiro do que ir buscando vitória fora de casa. E aí eu vou chegar lá nesse objetivo. Também tivemos hoje uma partida bastante interessante. Essa sim, para mim foi uma novidade, porque a estatística desse jogo, São Paulo e Atlético Paranaense, invertendo a ordem do mandante, Atlético Paranaense e São Paulo, geralmente quem joga dentro de casa consegue vencer. E se você pegar a estatística desses dois times, a maioria das vitórias deles jogando em casa. E aí o São Paulo consegue essa vitória em cima do Atlético Paranaense, jogando fora de casa como visitante. Resultado surpreendente. Ambos os times cheios de desfalques, principalmente São Paulo, sem Luciano, e tem uma carreira de jogadores de desfalques. Mesmo assim, conseguiu uma vitória importantíssima e entrou no G4. Olha como é interessante você, em pontos corridos, ganhar 3 partidas seguidas. O São Paulo vinha de 4 jogos sem vencer e agora vence o Criciúma, vence o Bahia e vence o Atlético Paranaense com 9 pontos. Já faz parte do G4, tirando momentaneamente a vaga do Bahia do G4. Outra partida também que nós tivemos hoje, aquele cantor, se vão dar risada toda vez que falar isso, aquele cantor afinado, que é o Red Bull Bragantino, conseguiu vencer dentro de casa o Atlético de Goiás, 3-1, resultado feito já no primeiro tempo, tudo tranquilo. Depois o Red Bull manteve o jogo, assim, cozinhou o jogo no modo de falar, ele ganhou 3 pontos, ficou ali. É aquele time que a gente sabe que ele briga pela vaga da Libertadores. Desculpa. A gente sabe que ele briga pela vaga da Libertadores. Mas daí pra frente já é outra situação. E o Red Bull briga sim. Sempre tá ali, brigando pela vaga da Libertadores. É um time que ele consegue tirar às vezes a vaga de um time grande. Porque a Red Bull é uma SAF. E se o Red Bull não fosse SAF, não transformasse SAF, provavelmente já estaria rebaixado novamente, cairia para a segunda divisão. Mas o investimento da Red Bull, o grupo Red Bull com o Bragantino, deixa ele na primeira divisão como SAF, porque bota jogadores bons ali. Não são jogadores espetaculares, de nome, sempre faz um conjunto bom. Mas aí falta algo mais para tentar almejar um título nacional, ou Copa do Brasil, ou até mesmo Campeonato Brasileiro, que eu acho que está um pouco meio que distante dessa realidade. E aí, tem um jogo que eu assisti hoje, fiz questão de assistir esse jogo, muito mais por desempenho de um time e também a qualidade técnica de outro. Assisti hoje Atlético Mineiro e Flamengo. Cara, eu fiquei muito surpreso negativamente com o Atlético Mineiro. Mais uma vez o Atlético Mineiro, ele me surpreende negativamente. Não é porque eu sou torcedor do Fluminense que eu queria que o Atlético Mineiro vencesse o Flamengo, não. Porque aqui é neutralidade. Como torcedor, sim, eu queria que o Flamengo perdesse. Mas, por ser neutralidade, eu tenho que falar aqui a real. Um dos jogos mais fáceis que o Flamengo venceu nesse Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando
na Arena do Galo. O Flamengo não fez esforço nenhum para ganhar essa partida hoje. Fez o jogo mais tranquilo, pode falar. Não teve muita pegada, um jogo bem leve, toque de bola, deixou a bola no momento certo para o Atlético Mineiro. Ele mesmo, nos erros deles mesmo, o Flamengo foi, agrediu e foi fazendo os gols com muita facilidade. Teve até momento, quando ele fez o quarto gol, de ter feito o quinto e o sexto. E teve um lance que foi impedimento e o outro, Pedro não conseguiu converter em gol, que é esse que estava impedido, e o outro jogador lá do Flamengo não conseguiu fazer o gol. Então eu achei um jogo muito fácil para o Flamengo vencer. E isso para o Atlético Mineiro é ruim, porque ele iniciava esse ano com uma ótima expectativa, fez uma ótima Libertadores. Entendo que perdeu jogadores importantes, machucado e para a seleção de alguns países que estão disputando a Copa América, inclusive o lateral esquerdo, Arana, está lá com a seleção brasileira. Mesmo assim, ele pegou um adversário com as mesmas dificuldades, com as mesmas quantidade de jogadores que foram para a Copa América. E ele perdeu praticamente o setor todo do meio de campo. Então o Flamengo não se apegou a isso. Claro, tem um elenco excelente, diga-se de passagem, é realmente o melhor elenco do futebol brasileiro. Tite está se adequando a esse elenco. Eu já falei aqui que eu acho que Tite não é treinador para o elenco do Flamengo. O Flamengo é um time muito leve para Tite estar treinando, mas Tite está surpreendendo a cada rodada. Ele conseguiu encaixar o jogo dele, que ele sempre gostou de. Primeiro, ele fecha a linha de defensiva e conseguiu sair agora, se adequar ao elenco, uma saída mais rápida para o ataque. Não só com um ou dois jogadores, como a gente fazia isso muito com o Corinthians, com o Romero e o outro ponteiro que tinha no time do Corinthians. Era Romero e Jô, ele conseguia sair em alta velocidade. Mas no Flamengo ele consegue sair em bloco, porque o elenco do Flamengo dá para isso. E mesmo o elenco do Flamengo, sem 5 titulares, 5 jogadores da mesma posição, sem alguns jogadores machucados, ele manteve o ritmo e hoje é líder isolado do Campeonato Brasileiro com muitos méritos. Eu não posso chegar aqui e desmerecer o mérito do trabalho do Flamengo nesse exato momento, não. E olha que Gabigol está saindo do Flamengo, questão contratual, está querendo ir para outro time, e é menos um jogador que ele poderia contar ou não. Não está jogando nada? Beleza, mas poderia entrar numa partida dessa decisiva e fazer o gol da vitória. Então, o trabalho do Flamengo hoje é excelente. O que o Flamengo está produzindo hoje para ser líder, perfeito. O Flamengo está ganhando dentro e fora de casa. Então ele fazendo os resultados dentro de casa e fora é espetacular. E principalmente com adversários diretos. Ah, Luiz, mas a realidade do Atlético Mineiro hoje não é para disputar uma liderança com o Flamengo. Concordo plenamente. Mas ele ganhando o Flamengo, ele afasta a possibilidade de lá no segundo turno, uma reabilitação do Atlético Mineiro, tentar buscar esse título contra ele, que eu acho muito improvável. Eu acho que o Atlético Mineiro agora, com esse distanciamento do Flamengo em relação a ele, vai brigar mais pela vaga da Libertadores. Pode ocasionar futuramente ter uma esperança, ter uma alavanca de 10 vitórias seguidas, e torcendo para o Flamengo perder 1, 2 ou 3 partidas em sair 10 e encostar um pouco, pode, mas já começa a criar um distanciamento daquele bloco de 5 ou 6 primeiros, que quem está bem embaixo não consegue mais encostar. São rodadas e rodadas e rodadas, e o elenco do Flamengo é excelente, ainda vai receber esses jogadores de volta depois da Copa América, são reforços. Então assim, eu acho que o Flamengo não é o Botafogo, diferente do que foi no passado. Eu acho que o Flamengo vai continuar cavalgando aí em primeiro, como você menos imaginar, já vai ser campeão brasileiro de forma antecipada. E aí, o maior rival do Flamengo no momento está sendo o Palmeiras, Botafogo. Passou a ser um pouco o São Paulo devido à pontuação, e o Bahia dependendo do jogo dele contra o Juventude, que vai ser nessa quinta-feira, dentro de casa. Quem quiser brigar pelo título não pode perder ponto dentro de casa, ainda mais contra o time que é inferior ao seu. E nesse quesito o Flamengo está fazendo muito bem, está ganhando dentro e fora de casa, independente do adversário.
Ah, Luiz, esse mesmo Juventude que ganhou do Flamengo, jogando em casa, vai pegar o Bahia e pode ser um adversário difícil para o Bahia. Futebol tudo é normal, tudo é possível. Mas quem está buscando o título tem que ganhar do Juventude. O Bahia jogando em casa com o apoio da torcida vai ter que ganhar do Juventude. Fora isso, aí esquece. Se conseguir um resultado negativo com o Juventude, um empate, um resultado negativo, uma derrota, aí ia ter que começar a fazer as contas para tentar segurar no mínimo a vaga direta para a Libertadores. Esquecer a questão de título e mirar a Libertadores. E se lá na frente tiver alguma brecha, aí vai com tudo. Esse é papo para amanhã. E o outro resultado que nós comentamos aqui foi justamente o Estatística Ganha Jogo. Essa bateu certíssima também, que foi Vasco e Fortaleza. O Fortaleza nunca venceu do Vasco no Campeonato Brasileiro jogando em São Januário. E o Vasco, a gente falou aqui, o Vasco dos últimos 2 jogos anterior a esse do Fortaleza, ele venceu de 4-1 o São Paulo, mesmo saindo perdendo, e empatou com o Botafogo. Quer dizer, o Botafogo empatou com o Vasco. Então o jogo foi 1-1, certo? E agora consegue vencer novamente um adversário muito difícil, que era o Fortaleza, que somente Fortaleza, Atlético Mineiro e Flamengo tinha 2 derrotas nessa rodada. Agora somente o Flamengo tem 2 derrotas. Fortaleza e Atlético Mineiro passaram para 3 derrotas. Ganhar do Fortaleza é muito difícil. É um time muito chato para se ganhar, porque ele joga bem dentro e fora de casa. Ele sabe jogar o jogo, sabe estudar o adversário no momento que está jogando. E o Vasco conseguiu uma ótima vitória, excelente vitória. Vai a 14 pontos. Ele consegue fazer 7 pontos dentro de casa em 3 jogos. Uma pontuação excelente para quem quer sair desse momento da zona de rebaixamento. Então você já percebe um bom trabalho do treinador que está aí interino. Então assim, o cara jogou 3 partidas de casa, 9 possíveis, ganhou 7. E os adversários foram São Paulo, Botafogo e Fortaleza. Não foram adversários fáceis. Então o Vasco faz 7 pontos jogando em casa e está trilhando o caminho jogando em casa. Se vai ganhar fora de casa, aí é um outro planejamento. Mas fazendo o papel dentro de casa, somando os pontos, sendo um time um time caseiro, vencendo todas essas partidas até a final do campeonato, ele escapa do rebaixamento. Então fica a dica aí. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês aí. Estatística Ganha Jogo. Quarta-feira foi bom, hein? Então, alguma estatística bateu certo. E o São Paulo, que quebrou minha estatística aqui, em 10 anos, agora tem muito mais vitória do que o Atlético Paranaense nesse confronto. Então, continua mais do mesmo. Um abraço a todos, até lá. Estatística Ganha Jogo. E já os vídeos dos jogos de quinta-feira. Ô Fluminense contra o Inter. Um abraço a todos e até lá.